Vamos falar agora então da PEC da gastança, a PEC fura-teto, que a Câmara aprovou em primeiro turno, com validade de 1 ano e 168 bilhões de reais fora do teto. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em primeiro turno, a chamada PEC fura-teto, que busca abrir espaço fiscal para viabilizar, entre outras coisas, a continuidade dos pagamentos do Auxílio Brasil em R$ 600 reais mensais em 2023, a partir do próximo ano. O programa voltará a ser chamado de Bolsa Família. Foram 331 votos favoráveis e 168 contrários. O texto propõe a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões de reais e permite gastos extras de até 23 bilhões de reais via receitas extraordinárias, somando impacto fiscal de 168 bilhões de reais. A matéria terá vigência de 1 ano. Aprovada inicialmente no Senado Federal como PEC 32/2022, com prazo de 2 anos, o texto foi adicionado à proposta de emenda à Constituição 24/2019, que exclui despesas de instituições federais de ensino da base de cálculo e dos limites individualizados para as despesas primárias. A união das propostas viabilizou a aprovação na Câmara ainda nesta legislatura. A votação será concluída nesta quarta-feira, com discussão em segundo turno. Se aprovado, o texto volta ao Senado Federal. Também chamada de PEC da transição, a proposta também determina prazo de até 31 de agosto de 2023 para que o futuro governo apresente uma nova âncora fiscal e traz artigo que estipula a divisão dos recursos referentes ao orçamento secreto entre os parlamentares, com incremento de 9,85 bilhões de reais nas emendas individuais e o executivo, com 9,85 bilhões de reais sendo adicionados à verba discricionária do governo, identificadas como emendas RP2. O texto aprovado pelos deputados é fruto de tratativas, lideranças do parlamento, membros da base aliada do Partido dos Trabalhadores, o PT, e presidente da Câmara, Arthur Lira. A matéria enfrentava resistências entre os deputados que defendiam a redução do valor total da PEC, assim como a diminuição do prazo de vigência da matéria de 2 anos, 2023 e 2024, para 1 ano. O ponto-chave para a solução foi costurar acordo relacionado à aprovação da PEC à divisão do orçamento secreto, como são conhecidas as chamadas emendas do relator ou emendas RP9. De um lado, os petistas cederam aceitando o prazo de 1 ano da PEC da transição, mas garantindo a manutenção do valor de 168 bilhões de reais da matéria e a aprovação por ampla maioria. Do outro, os parlamentares referendaram proposta do futuro governo, porém mantendo quase 10 bilhões de reais sob poder do Congresso, minimizando o revés sofrido no Supremo Tribunal Federal, que considerou as emendas RP9 inconstitucionais. Embora a principal defesa seja de que a PEC da transição vai garantir a continuidade dos pagamentos de R$ 600 reais mensais do Auxílio Brasil em 2023, parte dos parlamentares discordam do argumento. Entre eles está a Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, que falou sobre a proposta de emenda à Constituição como PEC do rombo e disse que o texto está longe de ser garantia para benefício da população vulnerável. Abre aspas, o Bolsa Família já está garantido pelo deputado Gilmar Mendes, quer dizer, o ministro Gilmar Mendes que está legislando em nosso lugar, disse Kicis. A afirmação da deputada, também defendida por outros parlamentares, acontece após o magistrado do Supremo Tribunal Federal autorizar monocraticamente que o benefício social do valor de R$ 600 reais seja pago em 2023, mesmo que seja necessária a utilização de recursos excedentes ao teto de gastos. Em outras palavras, com a decisão, parte dos deputados entendem que a execução do pagamento do programa já estaria contemplada. Portanto, a aprovação da PEC não se justificaria. Quem também falou sobre isso, criticou essa PEC da gastança, foi o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e nós vamos acompanhar agora, então, a fala do Marcel Van Hatten. Esta é a PEC do Lula, que obviamente tem que ser a PEC da enganação. Eu estou ouvindo aqui um stand-up do PT, deputados subindo a tribuna, que nos faz até chegar às gargalhadas. Pena que a situação não é cômica, é trágica.
tragicômica ouvir o PT dizendo, deputado Ottoni, que gosta de pobre. PT odeia pobre. Se gostasse, depois de 14 anos de governo, tinham resolvido a pobreza no Brasil, entregaram um número recorde de desempregados, destruíram as estatais, roubaram tudo. E agora são eles os que gostam de pobre. Petista odeia pobre. Petista, deputado Cury, petista gosta de regalia. Petista gosta de banqueiro. Aliás, nunca os bancos lucraram tanto. Nunca lucraram tanto quanto foi no governo Lula. É por isso que era essa PEC da gastança, que é a PEC da inflação, é a PEC do crescimento da dívida, é a PEC dos juros altos, porque é isso que essa PEC vai acabar fazendo no país. Ora, para os pobres, que mentira deslavada. No máximo, deputado Terra, no máximo, pelos cálculos da própria consultoria aqui da casa, 70 bilhões estourando para manter os benefícios em R$600 e mais outros benefícios acoplados. O resto são quase 170 bilhões, 100 bilhões de gastança para o PT torrar, para o Lula torrar. É isso que vocês querem aprovar aqui na Câmara dos Deputados, meus caros colegas parlamentares. 37 ministérios, aumentos salariais de 11 categorias sendo aprovados hoje, inclusive, claro, o aumento do salário do presidente Lula. Ama pobre, mas quer um aumento. É claro, assim age o PT. E é mentirosa esta PEC, deputado Darcy de Matos, dizendo que vai resolver os problemas do atual governo. O atual governo já teve crédito extraordinário e está resolvido. Se é para resolver o problema de alguém, esses 23 bi, é de emenda de relator. Não é para resolver problema de governo, não, senhor. Por isso tem que ser contra essa PEC, PEC do Lula. PEC do Lula. Eu quero saber quem disse que era contra o PT e contra o Lula na campanha, que vai votar a favor da PEC do Lula aqui no plenário. Eu não. O povo quer saber. O povo quer saber quem vai ser a favor, falo para meus colegas do MDB que estão aqui também, de tirar do teto, da Constituição, o teto de gastos. Uma conquista do Brasil, que foi do governo Temer, do MDB. Eu quero saber, eu estou sabendo que o PSDB e o Cidadania já estão juntos, com destaque do Novo, se for aprovada a PEC, porque a PEC, se rejeitada, nem chega nos destaques, para não deixar ir para a lei complementar o teto de gastos. Agora, aqui vir falar que é para garantir dignidade à pobreza, aos pobres do Brasil com R$600, se o PT gosta de pobreza é apenas para multiplicá-la, apenas para aumentá-la no país, porque é isso que esta PEC do Lula vai fazer, vai aumentar a pobreza. Anotem aquilo que eu estou dizendo neste momento, se esta irresponsabilidade passar de mais de 168 bilhões de reais, 168 bilhões de reais, onde esse parlamento está com a cabeça? Ou os parlamentares que defendem essa PEC estão com a cabeça para propor um negócio desse nesse momento no país? Onde? Com certeza não é na defesa dos mais pobres. Não, porque quem vai ganhar com isso é o rico. Repito, vai aumentar juro, vai aumentar a inflação, o rico sabe se defender da inflação. Rico ganha com juros especiais, os banqueiros, que o PT e a esquerda adora, no discurso diz que é contra, mas adoram, amam de paixão, beijam na boca, banqueiro eles amam, pobre o PT odeia. Não veio com esse discurso demagógico aqui na tribuna, que não cola, jamais colará. Obrigado, presidente. Então esse foi o deputado Marcel Van Hatten, deputado federal do Novo, do Rio Grande do Sul, falando sobre a PEC da gastança. Marcel Van Hatten fez até uma pergunta, em sua fala. Eu quero saber quem dos deputados que foram contra o Lula durante a campanha
que irão votar a favor dessa PEC. Pois então eu vou estar trazendo agora os deputados federais que votaram a favor da PEC da gastança, da PEC do fura-teto. Principalmente os deputados, vou estar trazendo os deputados federais cearenses, porque são muitos deputados, né? Foram 331 votos a favor no total e 168 contrários, mas eu vou estar trazendo aqui os deputados federais cearenses que votaram a favor da PEC, a PEC da gastança e essa PEC do fura-teto e aqueles que votaram contra. Então atenção para os nomes que votaram a favor da PEC fura-teto, que vai trazer, vai furar o teto o teto de gasto em 168 bilhões de reais. Foram 20 deputados federais cearenses que votaram a favor da PEC da gastança e apenas dois parlamentares foram contrários ao projeto. Como eu disse, foram 331 votos a favor no total e 168 contrários. 3 partidos declararam voto contrário à PEC, que foram o PL declarou voto contrário, o Novo e o Republicanos. Então eu vou estar trazendo aqui como os deputados federais cearenses votaram em relação à PEC da gastança, a PEC fura-teto. O AJ Albuquerque do PP votou sim. O André Figueiredo do PDT votou sim. O Capitão Wagner do União Brasil votou sim. Capitão Wagner também, que apoiou o Bolsonaro no segundo turno, votou sim em relação à PEC fura-teto. Célio Studart, do PSD, votou sim. Danilo Forte, do União Brasil, votou sim. Denis Bezerra, do PSB, votou sim. Domingos Neto, do PSD, também votou sim. Eduardo Bismarck, do PDT, votou sim. Heitor Freire, do União Brasil, também votou sim. E Gilvan Alencar também foi favorável, votou sim. José Ayrton, do PT, também votou sim. José Guimarães, do PT, votou sim. Júnior Mano, do PL, votou sim. Leônidas Cristino, do PDT, votou sim. Luziane Lins, do PT, votou sim. Mauro Benevides, do PDT, também votou sim. Moses Rodrigues, do União Brasil, votou sim. Pedro Bezerra, do PDT, votou sim. Robério Monteiro, do PDT, votou sim. E Vaidon Oliveira, do União Brasil, votou sim. Dr. Jaziel, do PL, votou não. E Genesias Noronha, do PL, também votou não. Então esses foram os votos dos deputados federais cearenses em relação à PEC da gastança, a PEC fura-teto. Então tá aí. Essa foi a aprovação em primeiro turno dessa PEC, que pode trazer impactos devastadores para a economia do nosso país. É um cheque em branco dado na mão de Lula. São 168 bilhões de reais fora do teto. E é uma contradição enorme dizer que isso é para os pobres, sendo que esse dinheiro vai justamente sair do bolso do pobre. Vai justamente prejudicar o pobre com a inflação, com o aumento dos preços, com impactos até mesmo em relação ao mercado de trabalho. Então é justamente o pobre que vai perder nessa história. É justamente o pobre que vai perder com essa aprovação dessa PEC, que são mais de 168 bilhões de reais fora do teto de gastos.